5 minutos, beleza? Aqui quem fala com vocês é Manuel Knupp e hoje eu vou tentar fazer um vídeo de 5 minutos. Eu acho que vai passar um pouquinho, mas a gente vai conseguir. E hoje eu vou falar sobre os 7 níveis básicos da matemática. Basicamente são a regra de preferência e transferência, ou seja, existem preferências na matemática na hora de uma equação. Ou seja, você sabia que não é só a multiplicação e a divisão que tem que ser feitas primeiro do que uma soma e subtração? Sabia que primeiro você tem que fazer um número elevado e uma raiz antes de multiplicá-los ou dividi-los? Grave isso aqui que isso aqui é importante para você, beleza, galera? Outra coisa importante é na multiplicação e na divisão para trocar o sinal. Lembra da regrinha de menos com menos dá mais e de mais com menos dá menos, beleza? É só você ver isso. Agora, se for uma equação normal, onde é só soma e subtração, é só passar para o outro lado, trocar o sinal e trocar o valor. Dá uma pausazinha aqui que você vai entender o que eu estou falando. E aqui é a mesma coisa. Dá uma pausazinha aqui, ó. Nessa região você vai entender o que eu estou falando. Quando você passar um número elevado para o outro lado, ele vira uma raiz. E como é que você sai de uma situação dessa? Numa situação onde você tem um número elevado, tudo o que você precisa saber é o seguinte, que você, para sair da raiz, você precisa tirar o número que está aqui em cima, que normalmente é a base 1, que a gente não vê, bota ele em cima e a raiz você bota embaixo, saindo por elevado a meio, que é o mesmo valor da raiz quadrada de A. Segundo ponto importante é simbologia. Você sabe que os valores são iguais, menores, maiores, menor igual, maior igual. Sabia que existe igual aproximado, cara? Sim, é quando o valor está muito próximo, mas não é aquele valor. Então você bota aquele igual aproximado ao valor que você quer. Congruente, cara. Congruente não é tão usado no dia a dia. Por quê? É uma equação que vai dar outra equação igual a essa equação. Congruente ele é também utilizado no dia a dia como equações que vão dar uma na outra. E a dízima periódica, que basicamente é para você omitir esses números iguais, você bota uma tração aqui em cima. Agora vamos para o bicho papão da matemática de muita gente, que é a trigonometria e suas funções. Trigonometria não é só um triângulo retângulo com seno, cosseno e tangente, tá bom, gente? A trigonometria basicamente ela vai ser mais utilizada para integrar e dividir. Ou integrar e derivar. Perdão, é mania já de falar de divisão e de derivada, que não é nem sempre a mesma coisa. Mas enfim. A derivação ela vai ter um sentido no plano cartesiano e a integração ela vai ter um outro sentido. Ou seja, toda vez que você derivar, você vai rodar no sentido horário no seu plano cartesiano. E toda vez que você integrar, você vai rodar no sentido anti-horário. E isso aqui vai ser importante lá no futuro. E você tem que ter noção que existem regras, ok, dentro da matemática da trigonometria que nós vamos usar lá na frente, mas eu estou dando só uma pincelada agora para você entender que existe e que você vai precisar usar. Outra parte importante são os logaritmos. Só no logaritmo, meu irmão, que você vê 8 dividido por 2 dando 3. Claro, aqui não dá para ver porque eu risquei, né, o bonitão. Mas basicamente como é que funciona? Você quer saber esse valor elevado a x para dar 8. Como você faz isso? Fatorando o valor de 8. Então, fatorando 8 a gente descobre que é 2 ao cubo. Ou seja, esse 3 do cubo, né, é o valor de x. Para ficar mais fácil de entender e você não bugar, é só ver esse log aqui de 25 sobre 5. Você vai fatorar o 25, vai dar 5 ao quadrado, você vai igualar com esse valor elevado a esse, que vai dar isso aqui, e você vai igualar o x. Se ficar muito bugado e eu explicar de uma forma muito bugada, pelo amor de Deus, bota no comentário que eu ajudo você. Limites, 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 limites. Basicamente ele vai mostrar o comportamento de uma função normalmente tendendo ao infinito. Como assim, Manuel? Quando a gente vê o limite, é basicamente ele querer mostrar para você o limite dessa função aqui, em vez de você ter que andar até o infinito com ela. Então ele vai te mostrar um comportamento, mas você não quer saber disso, você quer saber como calcular um limite. Vou te dar um exemplo aqui de x ao quadrado, um limite, com x tendendo a 3. Tudo que você tem que fazer é substituir esse valor aqui, ou seja, 3 no x vai dar 3 ao quadrado, que vai dar 9. E você vai descobrir que esse 9 valeria do x daqui, por exemplo. Outros exemplos também são com limites tendendo ao infinito. Lembra, toda vez que você dividir no infinito vai dar zero, porque vai dar um valor tão pequeno que vai ser igual a zero. Beleza? E a mesma coisa com seno de x sobre x, que vai dar 1, que é uma regrinha boba. Mas que vão existir várias regras dessa dentro do limite. Então é só para alertar vocês, e caso surja curiosidades, só me falar que eu faço um vídeo de 5 minutos para você explicando sobre isso. Derivadas e as integrais. Basicamente uma derivada é você reduzir o valor exponencial dela. Como assim? Uma derivada de um número real, ou seja, sem x ou y, é sempre igual a zero. Agora, quando você pega o coeficiente angular de alguma coisa, ou seja, só o valor de x, você tira o x, porque você vai reduzir um dele, e vai sobrar só o número dele. Agora, quando for um número elevado ao quadrado, ao cubo ou qualquer outro valor, você vai jogar a famosa regra do tombo, onde você vai tirar esse valor daqui, vai multiplicar ele na frente e vai subtrair 1. Ou seja, esse x ao cubo vai virar 3x, porque tombou, e diminui 1 vai ficar 3x ao quadrado. A gente deriva esse valor, ou seja, a gente toma o 2, fica 2x,
exclui esse x aqui, fica 2x menos 5 mais 0, porque esse valor real aqui não tem x, então ele é igual a 0. Raiz, onde a gente sabe que esse x está elevado a 1 aqui dentro, e a raiz é quadrada, então fica x de meio, ok? X elevado a meio, aonde você vai tombar esse valor e vai diminuir 1 aqui. Ou seja, fica meio vezes x menos meio, porque meio menos 1, ou menos meio, ok? Aqui vai dar menos meio, só para você ter uma noção. A integração já é diferente da derivação. Enquanto a derivação diminui o expoente, a integração vai somar esse expoente. Ou seja, a integração de x ao quadrado vai ser x ao quadrado mais 1, que vai ficar x ao cubo dividido pelo valor que você achou. É sempre assim, beleza, galera? Então vai ficar o x ao cubo sobre 3. Você só vai ter que atentar de vez em quando, se já tiver um número dividindo e tudo mais, eu posso mostrar mais à frente para vocês. E esse valor sempre vai somar alguma constante, que pode ser C ou K. Beleza, pessoal? É só vocês me falarem o que mais assombra vocês, se é trigonometria, logaritmo, limite, derivadas, integrações. Falem para mim que eu posso trazer um videozinho de 5 minutos explicando para vocês sobre isso. Valeu, pessoal? Tamo junto, fiquem com Deus, que é a base de tudo, e até o próximo vídeo.